Sejam todos bem-vindos a mais um projeto Artifacts. Hoje vou mostrar como criei uma mesa oval muito bonita, usando sobras de madeira de outros trabalhos. Eu começo o projeto pelo pé central da mesa. Nesses modelos, geralmente essa peça central é feita em um torno. Mas como não tenho um torno no momento, decidi criar uma decoração semelhante usando a serra circular. O desenho do centro é chamado de recorte diamante. Ele é feito apenas com uma série de cortes diagonais. Depois de medir o centro, fiz um corte para a direita e um para a esquerda. Depois meço a distância no final do corte diagonal e faço outro corte de cada lado, mas no sentido contrário. E pronto, já começa a surgir o diamante no centro da madeira. Em seguida, faço cortes em 45 graus em todos os cantos, que depois serão lixados para tirar os cantos, para deixar a madeira com uma aparência mais arredondada. Faço também um friso abaixo e outro acima do recorte diamante, apenas usando a serra, e cortes num ângulo de 45 graus, para dar mais detalhes e acabamento ao centro da mesa. Para este pé central, foi usado uma peça de madeira cambará de 20 por 20 centímetros de espessura e aproximadamente 60 centímetros de altura. Pode parecer baixo para uma mesa, mas eu ainda farei os encaixes para 4 pés laterais para dar sustentação e equilíbrio ao pé central, e eles ficarão altos, então quando estiver tudo montado a mesa ficará com a altura padrão de 80 centímetros de altura. Então é o momento de começar a montar a parte superior da mesa. Para isso eu estou usando peças de assoalho com encaixes macho e fêmea. Passo cola entre todas as tábuas para aumentar sua fixação. Independente da madeira, sempre que se faz encaixes de tábuas, as peças estão sujeitas a sofrer ação do calor ou da umidade e acabar criando espaços entre os encaixes. E além da cola, para evitar que as tábuas se separem com o tempo ou o calor, também fiz uma camada dupla de tábuas, fixadas no sentido contrário da camada superior, presas com um pinador e mais uma aplicação de cola entre as camadas de madeira. Para que a cola cumpra seu papel corretamente, ela precisa ser prensada. Se houver espaços entre as camadas de madeira e a cola, ela não irá criar aderência. Para a prensagem, geralmente são usados grampos de aperto. Mas como é muito difícil encontrar grampos deste tamanho, eu usei este sistema de prensa mostrado no vídeo, onde são usados 2 pedaços de madeira, um em cada lado da peça. Parafuso uma tábua por cima, com um único parafuso em cada, para que permita movimento. Então você pode bater as madeiras das pontas, uma para cada lado, assim vão aumentar a distância entre elas, e prensar as tábuas do meio de maneira muito firme e efetiva. Depois de bem fixadas as 2 camadas de madeira, começo a preparar as marcações para o corte oval da mesa. Primeiro encontro o centro e delimito onde serão as bordas da mesa. Depois de definida a largura e o comprimento, é hora de acertar o formato da mesa. Faço isso usando uma linha presa com parafusos no centro da mesa. A linha permite que sejam feitas curvas perfeitas para definir o formato da mesa corretamente. Infelizmente, tive um problema durante a gravação e não consegui registrar a parte do corte da mesa. Mas fiz o corte usando apenas uma serra circular. E como é possível fazer cortes redondos usando uma serra circular que só faz cortes retos? É relativamente simples. Primeiro fazemos os cortes maiores, que irão tirar as maiores porções da madeira. Irão sobrar partes pequenas de madeira em volta do círculo ou da curva que você quer fazer. Neste momento você deve fazer vários cortes menores, tirando sempre porções menores, o mais próximo possível da linha. Você perceberá que quanto mais cortes pequenos fizer, mais redonda a madeira ficará. E depois, para corrigir pequenas imperfeições, basta usar uma lixadeira e você terá um círculo perfeito. Depois de finalizado o tampo da mesa, comecei a preparar os encaixes dos pés laterais. Para isso eu fiz vários cortes um ao lado do outro, na profundidade máxima da serra.
Então fiz uso de um formão para retirar os pequenos filetes de madeira do meio do corte. Em uma madeira dura como essa e com uma profundidade grande de corte, é um trabalho bem demorado, mas fica um encaixe muito bom. Depois de retirados todos os pedaços grandes de madeira, faço a limpeza do recorte usando a serra circular. Passando ela várias vezes pelo recorte, com a máquina um pouco de lado, ela retira todos os pedaços pequenos e imperfeições de dentro do recorte. Depois de pronto, repito o processo fazendo um encaixe cruzado, para colocar 4 pés laterais. Então é o momento de fazer os pés laterais. Usei uma prancha de madeira de 3 centímetros de espessura e 20 centímetros de largura. Eu fiz o desenho usando uma matriz que recortei de um pedaço de papelão. Para começar a recortar usando uma tico-tico, primeiro eu faço vários furos de 10 milímetros para facilitar as curvas da serra e começar o recorte em partes de mais difícil alcance. Finalizado o recorte dos 4 pés laterais, faço o acabamento usando uma lixadeira de grão 36, pois essa é uma madeira de alta dureza e difícil de ser modelada. Faço a correção de pequenos defeitos de corte e corrijo as curvas do desenho. Corrigidas as imperfeições, eu uso uma tupia para remover as bordas da madeira e deixá-las arredondadas. E começo o lixamento de acabamento, inicialmente com uma lixa grossa para remover as camadas queimadas da madeira e fazer outras pequenas correções de formato da madeira. E está pronto o pé da mesa. Ao menos a parte da montagem está finalizada. Ainda falta bastante lixamento, massa para madeira para cobrir as rachaduras e defeitos, e bastante capricho para que fique bonito. Chegou então uma parte bem difícil do projeto: colocar a borda de acabamento no tampo da mesa. Como é uma mesa oval, foi bem difícil fazer com que a madeira da borda seguisse o formato do tampo. Eu planei a borda com apenas 8 milímetros de espessura. Escolhi uma espécie de canela, por ser uma madeira macia de trabalhar. E mesmo assim, mesmo usando água e calor constante de um soprador térmico bem forte, ainda assim foi bem difícil de curvar essa borda. Mas com esforço e paciência suficientes deu tudo certo e ficou bem fixada a borda com parafusos. Depois de bem fixada a borda, passei massa nos furos dos parafusos e aguardei a secagem. E comecei o acabamento de toda a mesa com uma lixa de grão 80 usando uma lixadeira treme-treme. Fui trocando as lixas até o grão 220. Foi feita então a pintura com um verniz tingidor, para deixar mais uniforme as cores entre as madeiras. O processo de lixamento e pintura foi repetido 4 vezes, deixando cada camada de verniz melhor que a anterior. E o resultado ficou incrível. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e seguir o canal, isso me ajuda demais. Deem uma olhada na descrição do vídeo, eu vou deixar o link com as ferramentas usadas nesse projeto para quem precisar. Grande abraço a todos.